Muito bem, estamos começando aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú, como sempre, uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Com muita satisfação recebo os vereadores Claudir Maciel, do PSD, e também o vereador Leonardo Piruca, do PP. E claro, como sempre, você é nosso convidado especial, por isso fique com a gente. Esta lei municipal determina a obrigatoriedade da instalação de guarda-volumes nas áreas de entrada pública dos estabelecimentos bancários ou outro qualquer que tenha acesso ao interior através de sistema de detectores de metais e portas giratórias de segurança. Os guarda-volumes individualizados, dotados de chaves de segurança e chaveiros numerados em quantidade proporcional ao movimento do estabelecimento, devem estar instalados no hall de entrada pública. Estamos começando o programa Câmara Cidadã, seja bem-vindo. Programa esse transmitido semanalmente aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. E estamos aí numa nova fase desse segundo semestre, onde o programa Câmara Cidadã recebe todas as semanas 2 vereadores dessa Casa Legislativa. E eu tenho a honra de receber no programa dessa noite o vereador de 4º mandato, Claudir Maciel, do PSD, e o vereador novato de 1º mandato, Leonardo Piruca, do PP. Começando a cumprimentar os mais velhos aqui de tempo de carreira política. Tudo bem, vereador Claudir? Tudo bem, Luciano. Cumprimentar o Piruca, todos os telespectadores da TV Câmara. Vou dizer que é um prazer estar aqui participando desse novo quadro. Primeira vez que participo, e aí acompanhado do vereador novato por ser do 1º mandato, claro, mais experiente por ser um militante político já desde há muito tempo, né? Conheço o Piruca desde a época da juventude, eu acho que nem estava na faculdade, mas foi um líder, né, estudantil na universidade e, sem dúvida alguma, teve o reconhecimento da população ao ser conduzido como vereador desta importante cidade que é Balneário Camboriú. Vereador Piruca, Piruca com K. Piruca com K. Retorna ao programa, tudo bem? Boa noite, Luciano. Para mim é sempre um prazer vir aqui conversar contigo, ainda mais nesse novo quadro com o vereador Claudir, que, como ele já mencionou, é meu amigo de longa data. Fazem anos que nós nos conhecemos. De gurizote de rua, adolescente? Não porque o Claudir é um pouquinho mais velho. Um pouquinho 20 anos mais velho. 20 anos mais velho, mas... Não parece também, não parece. Tá bem conservado. O Claudir, eu acho que eu nunca falei isso para ele, mas o Claudir, como já está no 4º mandato, já é vereador há bem mais de 10 anos. Eu, quando muito jovem, com 13, 14 anos, frequentava as sessões da Câmara dos Vereadores, e o momento em que me decidi ser vereador de Balneário Camboriú, ocupar essa vaga que hoje eu ocupo, foi justamente inspirado no mandato do vereador Claudir, mandato do vereador Edson Periquito, hoje prefeito, na época vereador, que foram vereadores juntos. Foi justamente pela forma aguerrida e a forma combativa que eles tocavam no seu mandato que me inspirou a ser vereador, Claudir. Para mim, hoje é um prazer muito grande estar aqui contigo, fazendo esse bate-papo sobre algumas situações aí da Câmara, ao lado de uma pessoa que, com certeza, fez parte da minha formação política e é um dos grandes ídolos que eu, quando pequeno, tinha como figura a ser alcançada na política de Balneário Camboriú. Legal, interessante. As coisas não acontecem por acaso na vida, né? Bom, já estamos aí no segundo semestre de 2013. Para você, claro, continua sendo uma experiência. Qual a avaliação que tu faz do primeiro semestre? Essa integração com você e outros vereadores novos com os mais antigos no plenário? Eu acho que essa integração, de estar com vereadores como uma experiência do vereador Claudir, com a experiência do vereador Orlando, o vereador Moacir, que são vereadores que já estão no 3º, 4º mandato, isso para mim é muito, muito importante. Por quê? Porque com certeza, vendo e me espelhando em ações e formatações de como se colocar no plenário, como se posicionar acerca de alguns assuntos, essas experiências estão fazendo com que, com certeza, a minha carreira política esteja sendo engrandecida. E a relação muito boa, como eu já tinha amizade de antes com a maioria dos vereadores, então eu cheguei na Câmara dos Vereadores, mas com bastante contato com o vereador Claudir, o vereador Orlando, o vereador Fábio Flor, que é do meu partido, o vereador Eliseu, que é lá de uma região onde eu tenho uma base eleitoral muito forte, e já tinha contato
na legislatura passada, quando nós não éramos vereadores. Mas estar com vereadores do NAC, do vereador Claudir, do vereador de outros vereadores, para mim é muito importante. Mas hoje você sendo um vereador, vê que a realidade é outra? Esperava que era isso mesmo? Ah, com certeza. Para mim, que como já falei... Se arrependeu ou não? Não me arrependi de maneira nenhuma. Mas como para mim que trabalhei já no Executivo, fui diretor da Secretaria de Inclusão Social do nosso município, trabalhar no Legislativo é uma experiência diferente. Nós temos muito mais a capacidade, temos que entender qual a capacidade da Câmara dos Vereadores e às vezes promover as transformações da nossa cidade, da nossa sociedade, através de instrumentos que até pouco tempo nós não conhecíamos, que são os projetos de lei, são as indicações, são os requerimentos. Quando se trabalha no Executivo, se busca fazer e desenvolver projetos de acordo com o entendimento do governo, com o entendimento do que você tem. No Legislativo a gente tem que fiscalizar, a gente tem que indicar e a gente tem que promover leis que a partir dessas leis as transformações que a gente quer sejam promovidas. Então é um pouco diferente, mas interessante da mesma forma e com certeza a gente vai continuar dando a nossa contribuição para melhorar Balneário Camboriú. Bom, eu recebo no programa hoje um vereador de situação, que é o Piruca, e o vereador de oposição, que é o vereador Claudir. Vereador Claudir, oposição e situação podem estar sempre alinhadas para um bom entendimento? Olha, tem duas questões, né, que eu queria comentar. A primeira delas é em relação à tua pergunta ao Piruca, né, de ser vereador do primeiro mandato e como é que se encontra. Eu já tive outros momentos que nós conversamos sobre isso e eu tenho dito que a natureza ela é perfeita. Quem nunca disse, né, o Piruca tem 20 não deve ter dito, mas nós que estamos aí na faixa dos 40, quem nunca disse assim, se eu tivesse a cabeça de hoje quando eu tinha 20 anos. Sabe o que nós seríamos? Um chato. Com certeza. Por isso que a natureza é tão perfeita. Ela formou o ser humano na idade certa para ter a cabeça no momento certo. Né? Assim como uma pessoa de 40 com a cabeça de 20 é alguém que não soma muito. Né? Então esse entrosamento, né? Essa realidade entre vereadores com mais mandatos, né? Mais experiente, junto na experiência com vereadores que estão chegando, isso é perfeito para promover o equilíbrio. Novos, né? Porque, claro, isso impede que haja um acomodamento, né, uma acomodação do legislativo. Né? Já está lá 2 mandatos, 3 mandatos, se acomoda. Não, tem sangue novo, tem realidade, tem gente aí com aquele entusiasmo, com aquele romantismo político, que isso é muito bom, e isso acaba, então, contribuindo muito, né, na atuação legislativa. Né? E essa relação de oposição e governo, ela é uma relação natural que tem que ocorrer. Né? Por que é natural? Porque todas as forças convergem para uma só questão, que é o bem-estar da sociedade. Você nunca vai ver, né? Nunca vai ver nenhum político que, por sã consciência, seja contra a saúde, prosperar na saúde, na educação, no desenvolvimento social, né, ou de infraestrutura. Agora, claro que você vai ver, muitas vezes, um debate ou um embate de ideias. Né? Não é o que tem que ser feito, mas como fazer. Isso sim, isso é inerente da nossa natureza. E, por exemplo, se tu pegar o próprio governo, né, você vê que não só do município, mas do estado, do país, ele constantemente está mudando, inclusive, a sua forma de enxergar os problemas da sociedade e de fazer. Né? Porque é uma reflexão constante que tem que haver. Ninguém pode definir, né, e por 10, 15, 20 anos, uma linha só de atuação, porque a sociedade é dinâmica. Bom, a gente está no finalzinho do primeiro bloco, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os trabalhos da Comissão de Saúde na Câmara, como estão, e tanto o senhor como a vereadora, sua colega de plenário, vereadora Marisa, do PT, entende que o projeto que altera a contribuição da Prefeitura ao Funservir deve ser mais estudado, mais pesquisado, antes de ser votado. Com que princípio? Olha, a Comissão de Saúde Educação e Saúde tem tido uma atuação fantástica, né, e de grande repercussão. Né? Na questão da educação, nós começamos o ano legislativo com visita em todas as unidades de creches, vistoriando, vai produzir aí um grande relatório
né, para a sociedade tomar conhecimento. Em relação à questão da saúde, nós temos debatido, além das questões do atendimento hospitalar, também a questão do fundo de saúde dos servidores. O que é o fundo de saúde? Né? É um benefício social conquistado pela categoria. Nós temos hoje cerca de 5 mil funcionários públicos. O plano de saúde atende 2.480 servidores, né, mais os seus dependentes, que passam de 5 mil. E esse plano foi construído em cima de uma lógica de um cálculo atuarial de sobrevivência, em que a prefeitura tem que dar uma contrapartida e o usuário uma outra contrapartida. Né? O que houve é que a prefeitura tinha que repassar, por determinação de lei, 3% sobre a folha global. Né? Aí uma recomendação do Tribunal de Contas e a prefeitura, sem alterar a lei, sem modificar as condições legais, ela foi lá, o prefeito retirou 1.295.000 do fundo, né, e deixou de repassar a sua contribuição correta desde outubro do ano passado. Isso está causando um prejuízo de cerca de 480 mil por mês para o fundo de saúde. Foi contratado um especialista para fazer um estudo e a conclusão que entre 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, o fundo vai ser extinto porque vai ser completamente deficitário. E isso nós não podemos deixar acontecer. Primeiro, que já foi investido alguns milhões para criar esse benefício. Segundo, que nós estamos mexendo com a vida de milhares de pessoas que têm este plano de saúde já embutido na sua vida. Né? Já pensou, nós começarmos no Brasil, começar a tirar os benefícios sociais? Isso vai mexer com a estrutura familiar e com a estrutura da sociedade. Né? E aí nós fomos mais além disso. Né? Nós estamos trazendo essa semana novos elementos em relação à formação do gerenciamento do fundo. Né? Nós já temos provas ali, por exemplo, de mau uso de recursos do Funcevi, né? Um pagamento, inclusive, para estéticas, né, de pessoas que não poderiam estar recebendo isso. Contraria todas as disposições legais. Nós vamos levantar essa questão, vamos trazer aqui uma proposta de formação de uma CPI para que a Câmara de Vereadores tenha uma radiografia minuciosa em relação a esta questão e para que nós possamos não só discutir a alíquota, mas também a mudança nas regras de gerenciamento do Funcevi. Essas reuniões da Comissão de Saúde acontecem semanalmente aqui, vereador Paulinho? Todas as quartas-feiras, aqui na Câmara de Vereadores, a comissão se reúne, né? Eu, a vereadora Marisa, que preside a comissão, e o vereador Júnior, também é membro. Para fechar o bloco, sua opinião, vereador Piruca? O servidor precisa de apoio, suporte? Com certeza. Em diversos momentos, nosso mandato se colocou em favor do servidor e quando começou a se discutir a questão do Funservir, nós começamos a pesquisar, eu e o vereador Fábio, ambos do Partido Progressista, começamos a pesquisar e realmente vimos que existe a necessidade de se fazer uma intervenção para que esse problema que o vereador Claudir apontou não aconteça. Com certeza. Se hoje nós pegarmos e continuarmos com o repasse de 3% sobre os funcionários que são conveniados com o Funservi, dentro de um prazo, não tenho a exatidão que o vereador Claudir tem, mas dentro de um prazo, com certeza, o fundo iria acabar. Por quê? Justamente por causa dessa recomendação. Para que a gente possa entender um pouco, antes eram 3% em cima do valor global, ou seja, dos 5 mil funcionários. O Tribunal de Contas fez uma recomendação que eu, na minha visão humilde, a minha visão humilde jurídica, eu vejo que é uma recomendação interessante, é uma recomendação válida, porque a Prefeitura vai pagar sobre o salário de 5 mil servidores se somente 2.480 são conveniados. Então, reduz isso. Só que essa redução ela é necessária, porém, a alíquota tem que aumentar. E é justamente isso que a proposta do Executivo vem propor, que ao invés de 3%, seja de 5,5% sobre o valor dos servidores que são conveniados. Agora, o vereador e a comissão apontou a necessidade de se fazer um aporte financeiro referente aos meses de outubro até agora, que isso vem diminuindo e não... E mais do que foi retirado. E mais do que foi retirado. Eu acredito que isso deva ser feito. Quem sabe deva ser feito em momentos diferentes da legislação. Eu acho que nós estamos discutindo na casa uma legislação que fala sobre a alíquota.
Se necessário for e se possível for, com certeza seria interessante que se fizesse já nessa lei um aporte do valor que está em falta no fundo. Porém, essa é uma discussão que realmente, como a comissão apontou, tem que ser aprofundada, tem que ser discutida com os servidores. Ninguém melhor do que os servidores para conhecer essa situação. Nós, vereadores, como já falei em outros momentos aqui, somos simplesmente porta-vozes das pessoas que nós representamos. E os servidores são uma dessas pessoas, né, e nós com certeza temos que ouvi-los para dar os encaminhamentos mais adequados. Pelo bem da comunidade. Intervalo, a gente volta em instantes. A prática de esportes é de fundamental importância para a vida do ser humano. Possui a capacidade de melhorar a condição física e de manter a nossa saúde em elevados padrões de qualidade. Andar faz parte de nossa vida e a caminhada exercício é simplesmente o ato de andar num ritmo mais acelerado, elevando a frequência cardíaca. É também um dos exercícios aeróbicos mais adequados para os adultos, idosos e indivíduos portadores de doenças cardíacas e metabólicas. Caminhar na praia é uma ótima opção para quem gosta de desfrutar os prazeres da vida. A Praia Central oferece 7 quilômetros de faixa de areia e é mais procurada para a prática desse exercício. Procure se informar sobre esse esporte que tem a cara de Balneário Camboriú. Retornando para o segundo bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo hoje os vereadores Leonardo Piruca, do PP, e Claudir Maciel, do PSD. Falamos no último bloco, no final do primeiro bloco, sobre a questão da saúde, das comissões de saúde, e também quero que o senhor fale rapidamente como é que estão as atividades, os trabalhos da comissão ao qual o senhor é presidente, Segurança Pública e Defesa do Cidadão. A gente tem se reunido, tem discutido alguns projetos que passam por essa Câmara. Dentro dessa comissão a gente realizou a discussão e participamos de uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, que foi promovida por uma associação, a qual discutia o trabalho que alguns empresários estavam tentando desenvolver na cidade e não estavam conseguindo por conta de algumas dificuldades que a Polícia Civil estava impondo. Balneário Camboriú, como todos sabem, é uma cidade que depende muito da sua principal matriz econômica, que é o turismo. E o turismo é composto por uma série de coisas, entre elas os hotéis, entre elas as atrações turísticas da nossa cidade, como o teleférico, como o Cristo Luz, como ferramentas turísticas, mas também utiliza-se de uma das ferramentas, que é o entretenimento. Entretenimento através de casas noturnas, através de bares, e de algum tempo para cá, alguns empresários do ramo do entretenimento noturno, dos bares, têm buscado esta Câmara para reclamar sobre a forma autoritária que um setor da Polícia Civil vinha tratando esses empresários. Infelizmente, o setor de alvará da Polícia Civil estava impondo algumas regras para uns e não impondo para outras, e sendo duro com alguns E a gente se posicionou alguns meses atrás no plenário, eu me posicionei, o mandato que a gente representa se posicionou contra isso. Resultou, graças a algumas pressões, a mudança do responsável por esse setor. Só que não adianta só mudar o responsável pelo setor. Nós precisamos fazer uma readequação em toda a política, em toda a legislação que prega isso. Então, através dessa comissão, meu mandato promoveu agora a indicação nessa casa da criação de uma lei que vai trazer uma regulamentação muito mais ampla acerca desse assunto. Para fazer o quê? Para que o empresário saiba como ele deve agir. As pessoas me procuravam no meu gabinete e elas não vinham dizer assim, Piruca, eu preciso que o meu bar ou que o meu restaurante vá funcionar até mais tarde. Não, eles simplesmente queriam que eles pudessem ter informação de como as coisas deveriam ser. Nós apuramos alguns fatos e existem regiões da cidade com o mesmo zoneamento, na mesma quadra física, com estabelecimentos comerciais e fisicamente iguais, e que um alvará ia até as 2 e um alvará ia até meia-noite. Ou que um alvará ia até as 2 e outro ia até as 4 da manhã. Mas por que essa diferença? Acontecer. Por causa que não existia uma legislação que regulamentasse e dissesse é assim e é desse jeito.
E o nosso mandato promoveu na semana passada a iniciação aqui na casa de um processo legislativo que tem a intenção de culminar numa grande lei que vai ser debatida com vereadores, vai ser debatida com a sociedade através de audiências públicas, para a gente chegar ao entendimento de qual é a melhor equação para os empresários, para os órgãos fiscalizadores e principalmente para os moradores da cidade, que não podem também ficar à mercê das cabeças de algumas pessoas que acabam dirigindo setores importantes da cidade, que precisam ser tratados de uma forma mais rigorosa e principalmente tratar o empresário que gera imposto, que gera emprego com um pouco mais de respeito. Igualdade para todos. Exatamente. Vereador Claudir, um assunto interessante, uma indicação de sua autoria, levada ao Executivo, com relação às obras de melhorias na infraestrutura do Núcleo de Educação Infantil Santa Inês, no bairro dos Municípios. Uma exigência para aquele local? Olha, eu recebi no meu gabinete 3 servidoras efetivas do município que me trouxeram uma carta, né, relatando ali as condições do núcleo infantil, né, que além da precariedade na construção, que é antiga, pequena, mal ventilada, a existência de cupim, a existência de ratos na cozinha, fotografado, né, pedindo então que houvesse uma providência. Eu tornei isso público, mandei pedir ao prefeito para que ele, se ainda não foi informado pelo secretário de Educação, que tome conhecimento da carta assinada, né, em que demonstra a gravidade do problema, porque quando 3 servidores, né, se expõem desta maneira para fazer uma reivindicação e destacando, a pedido delas ainda, que isso não é uma crítica, né? Nós estamos aqui... É um pedido de socorro. Não, é um pedido de socorro, exatamente, né? Nós estamos aqui porque a situação é extremamente gritante, não tem mais como esperar. Isso, relatando lá que tinha um relógio, tem relógio de luz sem a proteção, né? Não tem, numa eventualidade de um curto-circuito, que é propenso lá, até porque a casa é de madeira, boa parte dela, né? Não há nenhuma condição de segurança em relação a essa questão. Então, é lamentável. Nós já tivemos um incidente numa creche, no Sementes do Amanhã, em que uma criança morreu, né, justamente por ter ingerido soda cáustica, Sim, né, que foi utilizada no ambiente de uso comum das crianças. Né? Então, é delicado, é uma situação muito grave, em que espera aí que a Prefeitura dê prioridade. Vereador Piruca, o que seria o projeto que trata da obrigatoriedade de instalação de alarmes monitorados em construções no âmbito do município de Balneário Camboriú pelas construtoras e incorporadoras ou similares? Que bom, Luciano, que você fez a pergunta acerca desse projeto. Nós, vereadores, nós temos que ouvir a comunidade, entender quais são os anseios. Como o vereador Claudir falou no primeiro bloco, a sociedade ela muda muito rápido, ela é muito dinâmica. E alguns dias atrás eu recebi uma ligação de um colega meu que teve o seu apartamento invadido por ladrões, né, que utilizaram-se da construção de uma edificação, de um prédio, ao lado do prédio dele, porque eles entraram na construção, subiram e da construção conseguiram ter acesso à sacada do prédio dele. E comecei a buscar na minha mente e comecei a me recordar que eu já tinha presenciado essa situação em outros momentos. Não de apartamentos, mas sim de construções que a pessoa entrava na construção e tinha acesso à casa do lado ou ao prédio do lado. Além disso, quando trabalhei na advocacia, no escritório da minha família de advocacia, via que me lembro que em alguns momentos a polícia, ao correr atrás, ao buscar prender algum ladrão que tinha cometido algum crime naquele momento, às vezes não conseguia lograr êxito justamente pelo fato de que o ladrão entrou numa rua e a polícia não tinha entrado ainda. Daqui a pouco, quando a polícia entrou, sumiu. Aonde estava o rapaz? Uma rua com várias construções. Isso que acontece, o ladrão acaba entrando na construção, que não tem, em horário que não seja de desenvolvimento da obra, não tem ninguém. Então esse projeto vem justamente esse encontro, para obrigar as construtoras a ter alarme, sensor presencial não simplesmente alarme com sensor presencial, mas com monitoramento
através de empresa, para que quando toque o alarme, a empresa se dirija até a construção para verificar a situação, e não simplesmente faça barulho, porque de nada adianta, ou que a construtora tenha um vigia nessas obras, justamente para que essa situação não aconteça. Nós não podemos pensar em Balneário Camboriú sendo uma das principais cidades do nosso estado no quesito construção civil, e nos deparamos com situações como essa, situações que a construção, por despreparo e por descuido das construtoras, acaba negligenciando a ponto de terceiras pessoas de boa fé acabarem sendo prejudicadas por causa de uma situação como essa. Aí, para prender o ladrão só em história de filme de super-herói, né? Vereador Claudio, só com Homem-Aranha presente lá. Só com Homem-Aranha presente. Intervalo, a gente volta em instantes. Balneário Camboriú, bela cidade desbravada por povos empreendedores, que mostrando seus valores abriu caminhos e encruzilhadas, para mostrar aos olhos dos turistas as belas paisagens, cujas imagens são dignas de serem retratadas por qualquer artista. Suas praias no meio agreste, entre bosques e morros, as aves pousando em suas areias brancas vieram do celeste, contrastando com o mar de esmeralda azul. O céu azul são verdadeiras pérolas da região sul. Balneário Camboriú é uma cidade para quem, em fotos a ver, tem vontade de visitá-la. E quem a visita quer melhor conhecê-la, e quem melhor a conhece jamais esquece. Fechando o programa Câmara Cidadã de hoje, recebo hoje com muita satisfação e alegria os vereadores do PSD, Claudio Maciel, e do PP, Leonardo Piruca. Antes de entrar nesse assunto com o vereador Claudio, quero saber como é que está o partido. Tudo tranquilo, beleza? Tudo certo, né? O nosso partido é Partido governador. Nosso partido é vamos dizer assim, o maior fato político recente ocorrido nos últimos 25 anos, né? Desde a redemocratização, a fundação depois teve a fundação do PSDB, que foi uma grande dissidência do PMDB em 86. Sim. E a partir dali o grande fato político foi a criação do PSD, um partido com cerca de 500 prefeitos, né? Governador do estado, Raimundo Colombo, são cerca de 50 deputados federais, então um partido com grande representatividade e que vem causar aí um equilíbrio na política, né? Porque é a tua pergunta no início do programa aqui. Muito mais do que o grande dilema entre governo e oposição, é você ter uma ponta de equilíbrio para achar a solução, né? Às vezes você não vota porque o voto da oposição pode ser o sucesso do governo e vice-versa, né? E às vezes quando você promove uma realidade como esta, você acaba então avançando na discussão e isso é importante para o nosso país. Vereador Claudio, o PSD nasceu já sendo um dos maiores partidos do Brasil, né? O quarto partido maior. Quarto maior partido. Uma bancada de 50 deputados federais. 54, na verdade, né? E no PP, tudo bem em casa? Tudo bem. O partido em Balneário Camboriú caminha com passos largos à prosperidade, graças ao trabalho dos nossos militantes, dos nossos filiados e ao humilde trabalho dos dois vereadores que representam o Partido Progressista na casa. A nível de Estado, o PP passou por uma mudança nos últimos meses. O presidente da LESC, do deputado Juarez Ponticelli, até pelos afazeres e pelos compromissos de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acabou abrindo mão da presidência estadual do partido para o deputado federal João Pisolatti, que tem trazido uma dinâmica diferenciada para o trabalho, para o partido, tem impresso um ritmo diferenciado de trabalho, com reuniões regionais do Executivo Estadual. Até sexta-feira agora, o Partido Progressista
a executiva estadual do Partido Progressista se reúne em Chapecó, junto com filiados de regiões diferentes, uma coisa que não acontecia há muito tempo, né? Quando nós pensamos em partido a nível do estado, nós pensamos nas siglas que estão instaladas em Florianópolis e se reúnem lá com sua bancada de deputados estaduais, com os vereadores da capital. E o que nós tentamos promover, tanto a nível de partido municipal e de estadual, é descentralizar isso. Nível de estado, nós estamos promovendo essas reuniões executivas em diversas regiões da cidade, do estado, e a nível municipal, eu e o vereador Fábio Flores estamos fazendo reuniões comunitárias em diversos bairros. Para quê? Para promover a discussão. Nós, vereadores, temos que estar alinhados com os interesses da sociedade. Eu não me canso de dizer isso, e é o encontro dessa necessidade que o Partido Progressista de Balneário Camboriú tem feito essas reuniões comunitárias para entender um pouco mais o que a cidade precisa e o que a nossa comunidade quer. Em torno das manifestações do Brasil, e algumas ainda acontecem na região sudeste, Balneário Camboriú não foi diferente, não ficou de fora em relação a isso. Um dos assuntos mais polêmicos que até gerou especulação nacional foi a questão da Estrada da Rainha. O prefeito Edson Renato Dias do Periquito teve a orelha ali pelando. Acho que agora, né, deu uma aliviada, mas ainda uma certa indignação por parte da sociedade, vereador Claudir, com relação a esse assunto polêmico. Com certeza, né? Nós chegamos num momento no Brasil em que é preciso estabelecer algumas prioridades para a sociedade. A sociedade não tem prioridade nenhuma, né? A saúde é relegada a último plano, né? Vai nos grandes centros aí, é um caos, né? A educação é extremamente precária. Nós estamos num grande movimento começado no governo Fernando Henrique, né? Que foi Educação para Todos, de levar as crianças à escola, né? Há 10 anos atrás, apenas 85% das crianças tinham acesso à sala de aula. Veja que eu não estou falando de estruturação, né, da física das escolas, não estou falando da questão pedagógica, porque ainda é muito precário, né? Então, as grandes causas, né, que realmente beneficiam a sociedade, elas são relegadas a segundo plano. E quando há um interesse privado, ele tem prioridade absoluta no governo. O que é mais importante para nós, por exemplo, de Balneário Camboriú? Construir mais 2 prédios de 40, 50, 60 andares? Ou de preservar toda uma imagem, né, que é resquício ainda da nossa Mata Atlântica, que só tem 5% de tudo que nós tínhamos? Então a sociedade, eu vejo que está enxergando isso, né? Não se calou, se posicionou, foi à frente, e se não venceu a batalha, pode ter certeza que marcou muitas pessoas de maneira negativa que interferiram para que isso ocorresse. Vereador Peruca, será que a Prefeitura conseguiu contornar esse problema? Não consigo contornar. Uma situação como aquela não é tão simples de se contornar. Existem ainda muitas pessoas que defendem as necessidades que aquela obra tinha, e tem muitas pessoas que defendem que aquela obra não tinha necessidade. Agora, nós temos que entender um contexto um pouco mais amplo, né? Eu já falei no programa aqui em outro momento, que realmente também gostaria e me posicionei em querer saber qual era a real necessidade daquela obra, qual que era a realidade de tudo aquilo que vinha acontecendo. Agora, quando o vereador Claudir fala da Mata Atlântica, eu também tinha esse pensamento, vereador. E daí, ao buscar algumas informações, me fui informado por setores como o Ministério Público, que acompanhou e que participou da audiência pública que teve aqui, alguns representantes de entidades como a Associação dos Engenheiros, que naquela região, em algumas partes daquela região que foi afetada por aquela obra, nós não tínhamos ali não tínhamos mata nativa, e sim mata exótica. Quando eu recebi essa informação que nós tínhamos mata exótica, por um pequeno momento eu pensei, se é mata exótica, então é mais importante ainda. Se é exótico, mas daí fui atrás e vi que exótico é toda aquela vegetação que não é nativa do local, que foi colocada, instrumentalizada ali através readequada através do homem. E é a realidade de uma grande área daquela ali. Agora, indiferente disso, nós não podemos misturar quais são os interesses privados e quais são os interesses coletivos. Se existe um interesse coletivo ali de se duplicar a Estrada da Rainha, nós temos que tratar esse interesse coletivo de uma forma e o interesse de fazer um acesso para alguns terrenos para beneficiar algumas construtoras de outro. E eu acho que o que aconteceu ali foi uma grande confusão de tudo isso
e sem dúvida nenhuma quem perdeu foi Balneário Camboriú, mas eu tenho o entendimento de que o poder público está fazendo as ações adequadas e as necessárias para contornar e corrigir esse erro. Espero e fiscalizo eu que dentro dos próximos meses aí nós devemos ter ali boa parte daquela nossa paisagem reestruturada. Vereador Claudir, uma indicação de sua autoria que pede ao prefeito a revogação de relativos ao reajuste dos tributos das passagens de transporte coletivo municipal e do terminal rodoviário. Foi quando houve esse movimento, o país inteiro se mobilizou, né? O movimento não é só por 20 centavos, né? Mas em Balneário Camboriú também nós tínhamos que acompanhar isso. Eu fiz a indicação ao prefeito, o prefeito deu entrevista que não iria fazer, porque o povo não pediu, e 2 dias depois voltou atrás, acabou reduzindo a passagem em 15%. Então é simbólica, mas evidente que demonstra que quando se quer é possível fazer, né? Não tinha cabimento ter reajustado o salário dos servidores em 5,95% e ter aumentado a passagem em 19%. Se o prefeito reduziu 15%, é porque tinha margem, né, a favor da sociedade. E se não fez, é porque faltava sintonia com a população. Agora ele soube que o povo pediu e realmente ele teve que atender. Vereador Piruca, quer a presença de profissionais de odontologia nas unidades de terapia intensiva. Por quê? Através de lei, não através de indicação, né? A gente tem o papel de fiscalizar e de criar, como eu já falei, ferramentas que melhorem a vida da cidade. Junto com essa lei, nós protocolamos mais 2 projetos de leis, todos ligados à área da saúde. Por que isso? Em pesquisa recente, se viu que muitos dos pacientes da UTI, por ficarem muito tempo parados, recebendo tratamento intensivo e assim não tendo condições de fazer a sua higiene oral, fazer toda a questão ali da escovação dos dentes e da higiene num todo, começou-se a verificar que algumas doenças se desenvolviam em pacientes em quadro de UTI justamente por causa disso. A gente não se dá conta, mas dentro da nossa boca tem uma série de doenças que, se nós não fizermos a higiene bucal todo dia, escovarmos os dentes, isso vai gerando um resultado muito negativo. Um desses resultados é a cárie. Mas você imagina, ficarem dias, meses sem ter essa possibilidade, se não tiver um profissional adequado para fazer isso, gera esse problema. Então esse projeto de lei vem trazer esse benefício para a comunidade, fazer com que as pessoas que estão em UTI possam ter isso aí, justamente para esse tratamento odontológico, justamente para que não venham a causar mais problemas que venham a manter as pessoas mais tempo na UTI, como também não acabar tendo outras doenças depois que sair do quadro clínico da UTI. Junto com isso aí também tem um projeto que faz com que os hospitais, as clínicas que fazem procedimentos de média e de alta complexidade sejam obrigados a UTI. Por quê, Luciano? Só para rapidinho. Eu verifiquei que muitas pessoas acabam indo ter filho em algumas clínicas da nossa região e não se atentam ao fato dessas clínicas, desses hospitais, não terem uma UTI. Ah, mas tem UTI na neonatal. Nós temos que nos preocupar com o nosso filho, nós temos que nos preocupar com essa criança que está vindo, mas nós temos que nos preocupar também com a mãe. Então, uma cesariana, por exemplo, é um procedimento de média complexidade que pode ter uma complicação e gerar uma necessidade de ir para a UTI. E alguns estabelecimentos médicos na cidade não têm. Então, a gente está querendo obrigar justamente para dar essa segurança a mais para o munícipe que, às vezes, por não conhecer, acaba caindo nessa arapuca. Vereador Claudir Maciel, qual o recado que o senhor passa para o telespectador que te assiste agora? Olha, eu acho que a TV Câmara é um grande instrumento de comunicação do Poder Legislativo com a sociedade. Eu tive o prazer de implantá-lo quando fui presidente da Câmara, né? E vejo que a população deve utilizar isso, né, para conhecer melhor o seu vereador, os trabalhos desenvolvidos pelos vereadores e acabar interagindo, contribuindo com ideias, com sugestões, para que nós possamos construir uma cidade melhor. Vereador Piruca, suas considerações finais, por favor. Da mesma forma que o vereador Claudir falou, eu acho que a TV Câmara ela serve para criar esse elo de ligação com você que está em casa. E não só esse elo na questão de fiscalizar o seu vereador, fiscalizar quem deve fiscalizar, mas de participar.
Hoje as redes sociais, o e-mail, o telefone está acessível a todos. Então a TV Câmara serve para fazer essa motivação e fazer com que as pessoas participem mais dos nossos mandatos. Utilize a TV Câmara para acompanhar, mas visite a Câmara, participe das sessões e faça parte dessa mudança que está acontecendo no nosso cenário através da classe política. Vereadores Cláudio Maciel, vereador de 4º mandato, e Leonardo Piruca, vereador de 1º mandato. O importante é que vocês, os demais vereadores dessa casa, façam o melhor pela comunidade de Balneário Camboriú. E é o que estamos esperando. Uma boa semana para os senhores. Obrigado pela entrevista. Obrigado também, Luciano. Obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser e assim Ele há de desejar. Até lá.